E eu acho que o jogo de hoje, ele deixa desenhado, deixa escancarado o mal que um ciclo torto, um ciclo irresponsável que é o ciclo da seleção brasileira, né? Pela maneira como a maneira tosca como a CBF conduziu a seleção brasileira nesses últimos 3 anos, o mal que isso causa a uma equipe de... O jogo do Brasil foi uma desgraça. Uma desgraça. Seu Vinícius Júnior, por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito e você ganhou 2 Champions, 2 gols em 2 finais? E por que na seleção você não joga nada? É claro que tem um quê de decepção, porque a expectativa era que o Ancelotti pudesse trazer uma mudança, nem que fosse anímica ali, e que a gente visse alguma coisa diferente nesse primeiro jogo. 0-0 de Equador e Brasil na estreia do técnico Ancelotti. Eu não esperava nada diferente. Rapaziada, imprensa brasileira larga o aço e detona a seleção brasileira após empate na estreia de Carlo Ancelotti diante do Equador em 0-0. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que a mídia falou após essa estreia. Eu tô começando a achar que o problema da seleção brasileira não é só treinador, mas eu vou falar isso no final do vídeo. Mas antes de eu te mostrar toda essa repercussão da mídia, já deixa o seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Bom, rapaziada, a estreia de Ancelotti, não sei se serviu para quebrar um galho, mas a seleção brasileira acabou empatando e a mídia aqui no Brasil não perdoou. Na verdade, muitas críticas à estreia, não só a Ancelotti, que eu acho que não pode ser criticado ainda, porque um jogo, eu acho que ele já estancou, que tinha que estancar ali, que é não tomar gol, mas sim a esses jogadores dessa seleção. Então, sem mais delongas, se liga aí no que a mídia falou após esse empate na estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. E eu acho que o jogo de hoje, ele deixa desenhado, deixa escancarado o mal que um ciclo torto, um ciclo irresponsável que é o ciclo da seleção brasileira, né? Pela maneira como a maneira tosca como a CBF conduziu a seleção brasileira nesses últimos 3 anos, o mal que isso causa a uma equipe de futebol. A um desenvolvimento de um trabalho coletivo. Porque a gente fica naquela esperança de achar, de querer tratar exceção como regra, de achar que toda hora, em toda a Copa do Mundo, vai dar certo esse negócio de, encaixa ali 6 meses antes e vai. Gente, futebol é processo, montagem de uma equipe é uma coisa que requer tempo. O Brasil jogou 3 anos fora do ciclo, a verdade é essa. Você vai esperar que o Ancelotti consiga, num pouco tempo, pelo tamanho que ele tem, né, pelo gigantismo dele, pelo currículo, pelas 5 Champions que ganhou como técnico. Beleza, acho que a gente pode esperar, eu acho que aumenta um pouco a esperança, mas vamos lá, não tem milagre. No mesmo dia em que o Brasil fez esse jogo pobre em Guayaquil, como é o futebol da seleção brasileira pobre há 3 anos, Espanha e França fizeram o jogo que fizeram hoje à tarde. Fica desenhada assim, escancarada a nossa diferença, a nossa distância para eles. E essa distância aumentou pela nossa incompetência, a nossa passividade para achar um substituto para o Tite, a nossa irresponsabilidade de colocar como técnico da seleção brasileira um treinador que estava disputando reta final de Libertadores com o Fluminense. Acharam uma boa ideia. Começar o ciclo com o Ramon Menezes no comando. Acharam uma boa ideia. O jogo do Brasil foi uma desgraça. Uma desgraça. Tipo, quem assistiu ontem Alemanha e Portugal, quem assistiu hoje Espanha e França, e quem assistiu hoje Equador e Brasil, cara, é o que eu falo sempre, é um outro esporte. Lógico, eu não vou criticar o Ancelotti, porque é o primeiro jogo, mas foi desanimador. E eu faço uma pergunta para vocês: se o Brasil disputasse as eliminatórias da Europa, classificaria para a Copa do Mundo? Respondam. O Richarlison é uma delas, né? O nível do Richarlison caiu muito da Copa para cá. Ele teve vários problemas, conseguiu melhorar um pouco o seu desempenho no seu clube, mas hoje, claramente, assim, sem a menor condição de ser um atacante da seleção brasileira. Pode ser que volte em outro momento, mas acho que já, assim, para mim já é um nome quase descartado, assim, você pensar nele nos próximos jogos. Não mostrou nada. Ele buscou ali um Casemiro, o Marquinhos que vinha jogando, o Alexandro, ter ali um pouco mais de rodagem de seleção, mas o Brasil teve dificuldades. O Equador marca forte, é um time competitivo, já treinado há mais tempo pelo Sebastião Becassese. Achei que o 0-0 foi um bom negócio, jogo de poucas oportunidades,
E o Brasil agora fica atrás também do Paraguai, como você disse, que venceu o Uruguai. E é o próximo adversário na terça-feira. O Brasil segue atrás do Equador, foi ultrapassado pelo Paraguai. Ele vai precisar buscar um resultado positivo contra o time paraguaio, que está 9 jogos invicto, venceu 5, empatou 4 dos seus últimos 9 compromissos nas eliminatórias. A última derrota foi justamente para o Brasil, lá atrás. Então, um momento bem importante na busca pela classificação, mas acho que o começo assim, não daria para esperar muita coisa além disso, não. 0-0 de Equador e Brasil na estreia do técnico Ancelotti. Eu não esperava nada diferente. Nenhum técnico é mágico. Ninguém faz mudar inteiramente um time com 2 dias para se treinar. Então o que ele fez? Eu conheço bem, há muito tempo. Tudo que deve ter passado na cabeça dele deve ter sido: não posso perder. A seleção brasileira não pode perder nessa minha estreia. Então, ele confiou mais naqueles jogadores que ele conhece do dia a dia, no futebol europeu, com laterais que apoiam menos, se seguram mais, com 2 volantes e movimentação no ataque, marcação baixa, para tentar espaço para contra-ataque na velocidade com o Estevam e com o Vinícius, já que o Rafinha está fora, só volta no jogo contra o Paraguai. As entrevistas deixaram isto muito claro. Quando os jogadores disseram: marcamos bem, tivemos um esquema defensivo forte, o Equador teve mais posse de bola, mas evitamos que eles criassem grandes lances e grandes momentos. Esse foi o pensamento, tenho certeza absoluta, do Ancelotti. Ele sabe que pode ir muito mais à frente. Ele tem Rafinha para voltar, ele tem Rodrigo que está machucado, ele tem várias opções, ele pode mexer no meio campo. Um dia pode até ter um Neymar de volta, se Neymar se recuperar a tempo para outros jogos, para sequência de trabalho para a Copa do Mundo. Então, nunca passou pela cabeça dele perder, arriscar para perder? Não. Foi um 4-3-3 falso. Porque foi um 4-3-3 que foi muito mais uma marcação baixa e fechar os espaços do time adversário e tentar algumas jogadas de contra-ataque. Vamos então aguardar agora, para pensarmos com mais calma, o jogo contra o Paraguai. O Paraguai ganhou do Uruguai. O Brasil nesse momento é 4º colocado. Se não ganhar do Paraguai no próximo jogo, pode cair para a 5ª posição com um bom resultado do Uruguai e aí entrar lá na última rodada final numa posição desagradável. Então ele sabe que se podia empatar esse jogo, tem que ganhar do Paraguai. Aí entra o Rafinha, ele pode entrar com o Martinelli, ele pode entrar com 2 volantes, o Rafinha fechando ali o meio campo, 3 atacantes, arriscar um pouco mais, colocar um lateral direito, por exemplo, que suba mais, que se libere mais. Eu entendo que estão tentando recuperar o Richarlison, mas não dá. Não é o momento de recuperar o Richarlison. O Richarlison tem que se recuperar no clube, não na seleção brasileira. Foi mal, cara. Ali a gente tem que... Ele teve uma oportunidade, né? Aquela dentro da área. A bola também estava difícil de chegar nele e tal. Foi uma partida muito ruim do Richarlison e que, se a gente olhar para a temporada dele, a convocação não é justificada. Todo mundo sabe que o Ancelotti só chamou porque confiava nele. Mas é nessa hora que o cara tem que brocar. Essa hora é a única oportunidade que um 9 tem. Ele tem pouquíssimas durante um jogo, um 9. A não ser que seja o Haaland, que o teu time cria pra caramba. Criava, né? Não nessa temporada, mas vai voltar a criar com aquele Cherky desgraçado. Jogou muito ontem também, tá indo pro Manchester City. Mas se você é um 9, você tem uma oportunidade, é nessa que você tem que cravar, pô. Fala aí. Não é nem só isso, eu já tava irritado muito antes, né? Quem tava assistindo ao jogo, porque o Richarlison não tava conseguindo dar sequência a nenhuma jogada. Nada, parede, né? A bola batia, ou ele não conseguia escorar, ou ele não conseguia fazer o pivô, ou ele não conseguia dar um passe pra frente. Bom, eu sou tricolor, né? Então o Richarlison jogou pelo meu clube, eu sei do potencial dele. Poxa, eu sei o quanto ele se esforça, ele é um jogador útil, mas nesse momento, né, da carreira dele, ele não é nem titular no clube dele, ele foi circunstancialmente titular em alguns momentos da temporada no Tottenham, mas ele não é titular incontestável, ainda mais de 9, que é o Solanke lá no Tottenham.
E assim, ele não teve nenhuma grande atuação que justificasse ele ter sido chamado. É porque a situação de camisa 9, de centroavante, é delicada. É grave, né? A gente tá num momento que joga pro alto, quem pular mais alto e pegar, beleza. Quem gritar, beleza, ó, esse aí gritou, esse aí merece. A gente tá nessa situação. Então eu não consigo, né, também tirar o Richarlison aqui pra nada, porque ele já foi, até mesmo na seleção brasileira, em outro ciclo, ele já mostrou alguma coisa. Mas nesse momento, a sua titularidade, a sua convocação não é justificada. É claro que tem um quê de decepção, porque a expectativa era que o Ancelotti pudesse trazer uma mudança, nem que fosse anímica ali, e que a gente visse alguma coisa diferente nesse primeiro jogo. Mas também não dá para excluir totalmente a caixinha do era o que se esperava, porque é muito difícil fazer uma mudança drástica de uma seleção que vem sofrendo há bastante tempo para conseguir não só resultado, mas principalmente desempenho. Então, é difícil pensar, apesar da expectativa criada no Ancelotti, que com pouquíssimo tempo de trabalho e com nem tanto conhecimento do material humano por completo que ele tem nas mãos, que ele conseguiria fazer uma transformação absoluta e que hoje o Brasil ia chegar e ia acabar com o jogo. Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrei, Martinelli, Matheus Cunha? Vocês têm ideia que foi a última seleção que a gente ganhou o título? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E ainda tem os babaca ainda que fala do Rivaldo. Cara, juro, não é querer só cornetar, mas que coisa feia, que coisa horrível. Não, e o que mais me deixa impressionado, teve uma bola que o cara meteu pro Matheus Cunha e a bola passou entre as pernas dele. Entre as pernas. Cara, que vergonha. Tá. Parabéns aí. Seu Vinícius Júnior, por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito e você ganhou 2 Champions, 2 gols em 2 finais? E por que na seleção você não joga nada? Por que você não é um jogador comum na seleção brasileira? O que falta? Qual o esquema que falta, Vinícius Júnior, para você jogar bem na seleção brasileira? Quem que tá errado? É o treinador? É os jogadores? Ou você que não consegue jogar na seleção brasileira? Até porque tá vestindo a camisa número 10. Mas o Hexa vem, quem concorda respira. O 0-0 foi broxante? Foi. Eu gostei? Não. Arrependi de ter assistido? Demais. Eu assistiria de novo? Não. Ainda assim eu sigo Pachecão, torcedor da seleção, por causa do Carlo Ancelotti. Voltei a torcer fervorosamente para a seleção. Agora, falando sério, teve alguma coisa boa? Teve. O próprio Ancelotti no banco, né, que é monstruoso, mas não faz milagre. Agora, eu gostei de ver a volta do Casemiro. Ele lidera o meio-campo. Tem uma capacidade de liderança natural, né? Ajudou o Brasil a se defender um pouco melhor, o Brasil um pouco menos exposto que em jogos anteriores. Lá na frente a coisa não melhorou mesmo. Nem nosso principal jogador, que é o Vini, conseguiu jogar. Ele não fez fumaça como a gente vê ele fazer no Real Madrid. Só que eu confesso que eu ainda acredito que a seleção vai criar uma maneira de favorecer o jogo do Vini. E convenhamos, né? A gente não tem um cara, deveria ser o Neymar, mas parece que ele não quer, para meter essa bola embaixo do braço e criar para os caras que jogam mais à frente. Não ter esse cara no meio-campo influencia no resultado da linha de frente do Brasil, né? Olha só, essa seleção vai ganhar do Paraguai e bem, vai ganhar confiança, vai para a Copa e ponto final, até porque são 414 seleções da Copa, né? Então, na prática, a gente só tem, nessa seleção, a gente só tem 2 caras, até o momento, que são bem acima da média, assim. Com a camisa da seleção, o Vini rende menos, né, do que rende no Real, mas é acima da média, e o outro é o Rafinha, né, que volta contra o Paraguai e vai deitar contra o Paraguai. Pode cobrar aí. Pode escrever e me cobrar, vai deitar. Eu até acho que pode sair o Estevão, que é um extra classe, mas está chegando agora na seleção, então sai o Estevão, deve sair para a entrada do Rafinha. Agora, voltando a falar do Vini, como eu disse anteriormente, ele passa longe do futebol de melhor do mundo, é impressionante. Então, se o Vini não responde, aí o Carlinho vai primeiro ter que melhorar o coletivo, organizar a seleção, e só assim o individual vai aparecer. Não tem passe de mágica, né? Trabalho, mais de vestiário mesmo, porque não tem tempo para treinar, não tem tempo para dar treino mesmo. Enfim, o Carlo Ancelotti foi contratado para resolver e tem musculatura para isso, sabe?
Agora, o que a gente precisa entender é que ele não tem um Bellingham, ele não tem um Modric, né? Não tem. Poderia ter um Neymar, mas ninguém sabe o que vai ser do Neymar. Enfim, só o início do trabalho do Carlinho. Vai ter um ano para preparar o nosso Hexa, porque ele virá. Só tem que combinar com a Espanha e com a França, né? Quem assistiu hoje viu que o nível tá bem acima, bem acima. Uma estreia decepcionante do Carlo Ancelotti, não por culpa dele. O Brasil tem os piores jogadores do meio para trás, um meio-campo que não cria absolutamente nada, um meio-campo inoperante, sem criatividade, e um ataque também muito ruim com o Richarlison. O Vini Júnior fez o que pôde, né? Horroroso o ataque brasileiro. Então, se você não assistiu ao vivo ao programa Jair Carvalho Esporte, vá agora, confira o meu comentário, né? Mas vou continuar torcendo pelo Ancelotti, um grande treinador, mas sem limões, né, perfeitos, ninguém faz uma boa limonada. E o Ancelotti tem a pior seleção, o pior material humano em mãos. Infelizmente, é o que a gente está vendo. Ah, mas o Ancelotti chegou. Primeiro que o Ancelotti não é mágico. Segundo, acabou de chegar, não vai mudar o time. Agora, esses jogadores da seleção brasileira, eles têm que jogar mais, gente. É tudo jogador de nível europeu, nível mundial, disputando ali para prêmios de melhor do mundo. Como é que pode a seleção brasileira não jogar nada? E aí vão dizer, ah, mas é contra o Equador, uma seleção forte, fora de casa. Forte aonde? Aonde que o Equador é uma seleção forte? O Equador é e sempre será uma seleção fraca ou mediana. O Brasil é que está perdendo o futebol brasileiro, gente. É ridículo ver jogo da seleção. Não cria. Quando cria, não aproveita. Muda técnico. Entra um, sai outro. E nada muda. Primeiro, a zona, o pardieiro que é a CBF, nem merece que essa seleção brasileira jogue alguma coisa. Porque a CBF é uma das vergonhas do Brasil. A gente viu as eleições, tudo que aconteceu na CBF. E segundo, estão conseguindo destruir o futebol brasileiro, gente. Joga mal, não é vista como uma das seleções mais respeitadas do mundo. Vê Espanha e França hoje e vê o jogo do Brasil. Mostra o quanto o nosso futebol está longe de se tornar a maior potência do futebol novamente. Está muito longe. É outro futebol. Vê a Espanha, vê a França, vê as seleções europeias. A gente até desanima de ver o futebol sonolento da seleção brasileira. Esse resultado de ontem, ele escancara algumas verdades, ele esfrega na nossa cara alguns pontos muito importantes que muitas vezes são negligenciados, são ignorados. Eu vou elencá-los aqui, tá? Porque nós estamos há 3 anos trocando de treinador e entregando terra arrasada para todos eles. O Diniz pega a terra arrasada dos 6 meses do Ramon. O Dorival pega a terra arrasada dos 6 meses do Diniz. O Ancelotti pega a terra arrasada do 1 ano do Dorival. E assim nós vamos. E assim nós vamos dependendo de fé, querendo tratar a exceção como regra e dependendo de fé para chegar em 2026 e achar que o Brasil vai ser hexacampeão do mundo. Em algo concreto a gente não está baseado nesse momento não. A gente não está fincado em nada sólido. E, gente, beleza, quem acha que só a fé basta pro futebol cada vez mais estudado, pro futebol onde as distâncias entre os melhores e os piores, entre os mais ricos e os mais pobres estão cada vez menores, a gente acha que a fé vai ser suficiente? Tudo bem. Eu não acredito. Eu acredito em trabalho, acredito em processo. Rapaziada, agora eu queria saber qual a sua opinião sobre essa estreia de Ancelotti e a estreia da seleção brasileira. E eu queria saber também o que você achou das opiniões aí do pessoal da mídia, diversas opiniões. E como eu falei lá no início do vídeo, eu acho que o problema não é treinador. Eu tô começando a dar o braço a torcer que o problema não é treinador. Pô, a gente trouxe o melhor treinador aí que poderia trazer. É cedo, foi o primeiro jogo, o jogo foi lá no Equador, complicado. Eu acho que sair com um empate não é ruim. Mas o problema é jogadores, rapaziada, a gente não tem jogadores. É isso aí, vai ser esse time aí até a Copa do Mundo, não tem o que fazer não. O Richarlison apanhando da bola, o Vinícius não joga o que joga no Real Madrid. Aí tu olha pra Espanha,
Lamine Yamal detonou ontem a França. Aí tu olha para o time da França mesmo, uma geração que dava pra fazer 3 times. E aí tu olha pro Brasil, laterais fracos, meios campistas fracos, atacante nem se diz. Então assim, não tem um jogador que tu olha e fala, caraca, hoje esse jogador vai decidir. Aí tu olha pro Vinícius Júnior e tu pensa que é esse jogador, e aí não é esse jogador. Então, cara, complicado demais. Eu queria saber qual a sua opinião, o que você achou aí das palavras da mídia. Será que o Brasil melhora pro jogo do Paraguai? Vamos estar trazendo vídeos aqui, sempre atualizando. Mas se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Até mais. Falou, craques.